E hoje nós vamos meditar na palavra, vamos ler a palavra e vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Hoje o título da nossa meditação é Um Coração Cheio de Gratidão. Nós vamos ler Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Nos diz a palavra do Senhor: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em outra tradução nós lemos, Salmo 116, versículo 12. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Amém? Esta é a verdade a respeito de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, quando nós paramos para meditar na palavra, quando nós paramos e permitimos que a palavra do Senhor adentre a nossa mente, adentre ao nosso coração, nós vamos descobrir a graça que é estarmos aos pés de Cristo. O quão bom, o quão maravilhoso é estarmos diante do nosso Senhor. E vamos descobrir também, irmãos, que por mais grato que sejamos, por mais ações de gratidão que possamos demonstrar ao Todo-Poderoso, ainda serão aquém da verdade, ainda serão aquém daquilo que nós precisaríamos fazer para que o Senhor pudesse ser honrado de uma forma digna pelas nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que o amor do Senhor, a graça de Deus, é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que jamais poderemos compreender esse carinho de Deus para com a nossa vida. Mas algo nós podemos fazer. Nós podemos fazer algo que não nos custa nada, e isto é possuirmos um coração cheio de gratidão ao Senhor. E a exemplo do salmista declararmos: Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Nós vemos que este homem que escreveu esse texto, ele viveu, ele experimentou, ele teve a oportunidade de ter acesso à presença do Senhor e a sua vida foi envolvida de uma forma intensa, de uma forma poderosa, pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Esse homem foi abençoado de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa, de uma forma inexplicável, talvez indescritível, mas algo marcou a sua existência, algo marcou a existência do salmista, e o que marcou a sua vida foi a gratidão a Deus. Foi um coração cheio de gratidão, um coração cheio de agradecimento, um coração que sabia e procurou reconhecer a graça de Deus em seu favor. Talvez você pergunte-se: qual o momento para que eu seja grato a Deus? Talvez você procure um momento para que você possa prestar gratidão ao Senhor. Mas eu quero falar para você, meu querido, que o momento de sermos gratos a Deus é a qualquer minuto, porque a nossa vida precisa ser marcada pela gratidão, marcada pela presença do Senhor, e essa presença de Deus nos leva à sua presença, nos leva diante do seu trono, e a presença do Senhor na nossa vida nos leva diante do seu trono, e o nosso coração é amolecido. O nosso coração torna-se maleável, um coração apto para ser movido, para ser tocado, enfim, para que o Senhor manifeste a sua vontade. E é isto que nós precisamos apresentar diante de Deus, irmãos, a cada instante da nossa vida, a cada minuto da nossa vida. Um coração agradecido ao Senhor, um coração cheio de graça, cheio de agradecimento pelos grandes feitos de Deus em nosso favor. O salmista soube reconhecer isto, e ele tinha um coração cheio de gratidão. Talvez você, marcado pelas dificuldades da vida, quem sabe, são os sofrimentos que batem à porta da tua existência.
da tua família, da vida profissional. Vivemos dias até um tanto quanto conturbados, quantas dificuldades, não é verdade? E essas dificuldades, esses problemas, em alguns casos, levam-nos ao endurecimento, tornamo-nos duros, não mais aquela massa maleável através da qual o Senhor pode manifestar a sua graça, mas muitas vezes estamos endurecidos. Nós olhamos para a nossa vida e vemos apenas as dificuldades, os problemas. Nós não conseguimos ver nada de bom e nós criamos resistência contra o Senhor. Mas eu quero falar para você que é preciso que tu sejas grato ao Senhor 24 horas por dia. Que o Senhor possa contemplar na tua existência apenas um coração cheio de gratidão. Porque o que nós vivemos no momento, irmãos, com certeza é a graça do Senhor em nosso favor, porque se não houvesse a presença de Deus, o agir do Senhor, a mão protetora de Deus, com certeza os nossos dias seriam terríveis, seriam dias difíceis, dias complicados, dias que procuraríamos a morte. Mas como temos a presença do Senhor, como temos a graça de Deus, o favor do Senhor, um favor imerecido, vale ressaltar, assim recebemos, através do Espírito de Deus, forças para vencermos, forças para continuarmos e força para vencermos as dificuldades que se colocam diante da nossa vida, na nossa jornada. Em alguns casos, nós precisamos saber o que é gratidão, para que o meu coração esteja cheio da graça, cheio do agradecimento. E o dicionário diz que gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, reconhecimento. Quando você tem um coração grato a Deus, você tem um coração agradecido. Amém? Agradecido pelos muitos benefícios de Deus para com a tua vida. Mesmo que aparentemente teus dias não sejam os melhores. Mas você tem motivos sem par para estar de joelhos diante do Senhor, louvando, adorando e agradecendo, um coração totalmente grato a Deus. Irmãos, quando nós somos gratos, é como se nós tivéssemos uma dívida para com o próximo. Amém? E quando esta verdade está presente em nosso coração, há um desejo sempre grande, um desejo intenso de agradecer, de beneficiar também de alguma forma aquele que nos abençoa, aquele que estende a sua mão para com a nossa vida. E nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser por completo tomado por um sentimento, atitude de gratidão a Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver diversos exemplos de pessoas que foram gratas ao Senhor. Que a mão abençoadora do Senhor alcançou vidas, e estas vidas souberam no tempo certo voltar-se para o Senhor e alegres prestar o seu agradecimento, demonstrar a sua gratidão para com o Todo-Poderoso. Nós podemos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, onde nos é relatada pelo próprio Cristo uma situação em que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ali ele deparou-se com 10 leprosos. Esses homens que estavam afastados da sociedade, afastados da comunhão familiar, afastado, enfim, de todos os direitos, não poderia estar no templo, não poderia prestar um culto de louvor ao Todo-Poderoso, mas um dia eles foram tomados de uma forma intensa, tomados de uma forma verdadeira e correram ao encontro de Cristo Jesus. Certamente ouviram falar que Jesus tinha o poder, que Jesus tinha poder para renovar as vidas, que Jesus tinha poder para mudar por completo a sua existência, e mesmo quebrando os protocolos que a religião exigia,
em que eles precisavam estar afastados da população, afastados das pessoas, eles quebraram isso e foram até o encontro de Cristo Jesus. Eles foram em busca do seu milagre, foram em busca da sua bênção, eles foram em busca da graça do Todo-Poderoso para com as suas vidas. Eles estavam necessitados da ação do Senhor na sua existência. A lepra naqueles tempos era uma doença terrível. Naqueles dias não existia nenhuma forma de cura, a medicina extremamente rudimentar, e aquelas pessoas aos poucos iam sendo consumidas por aquela enfermidade, perdendo seus membros, apodrecendo. Era uma situação triste, uma situação dolorosa, tanto pelo lado físico quanto pelo emocional, haja vista que essas pessoas eram afastadas do convívio da sua casa, do convívio da sua família. Se eles trabalhavam, eram afastados do trabalho, enfim, se tinham filhos, não podiam ter contato com os filhos, se eram pessoas que gostavam de Deus, das coisas espirituais, não tinham mais acesso ao templo, enfim, eles eram afastados e colocados num local como se fosse um depósito de leprosos. E ali eles ficavam, e quando aproximava alguém, quando eles estavam próximo a alguém, era preciso que eles gritassem para a sua própria vergonha, para a sua humilhação, que eles eram leprosos, e aquelas pessoas que não eram precisavam guardar distância. Isto é para você entender, irmãos, a dificuldade daquele povo, a intensidade da necessidade de um milagre. Mas um dia eles ouviram falar a respeito de Cristo Jesus. Um dia eles ouviram falar que Cristo Jesus era aquele que mudava a vida, que restaurava os corpos, que dava nova vida para as pessoas. E eles tomaram uma atitude. Um grupo de 10 apenas. Talvez outros ficaram pensando, não vou lá, esse Jesus não vai querer conversar comigo. Ele certamente não terá contato comigo. Eu sou leproso, eu vou ficar aqui no meu canto esperando a hora da morte chegar. Talvez outros pensaram desta forma, mas um grupo corajoso levantaram-se e foram ao encontro de Cristo Jesus. Foram ao encontro do Senhor. E quando essas pessoas chegaram à presença do Senhor, irmãos, eles imploraram por ajuda. Eles clamaram por um milagre, e Jesus Cristo olhou para estas pessoas e os purificou, e os restaurou, renovou as suas forças, arrancou por completa a sua enfermidade. Era um grupo de 10, e eles saíram felizes. Mas tempos depois, Cristo Jesus encontrou com um destes. Porque depois que tomou consciência da grande bênção que havia recebido de Deus, depois que foi conscientizado da graça do Senhor para com a sua vida, o seu coração foi tomado pela gratidão. Ele tinha um coração cheio de gratidão e ele voltou até Jesus para ali agradecer o Senhor, para ali agradecer o Todo-Poderoso. Ele foi grato a Deus. Passou por situações difíceis, experimentou uma situação extremamente complicada, sem esperança, sem uma esperança de cura, mas um dia encontraram com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é aquele que enche o coração daqueles que não têm esperança, é aquele que abre caminho onde os caminhos não podem ser abertos, é aquele que te dá um futuro que você não sonha, é aquele que te dá vitórias que você não espera. Jesus é aquele que pode mudar por completa a tua existência, te dar uma nova vida, novos objetivos, te fazer triunfar por sobre os problemas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus bater à nossa porta, precisamos estar prontos para receber da sua graça, mas também é preciso que tenhamos um coração agradecido ao Senhor, um coração agradecido a Deus, um coração agradecido ao Todo-Poderoso. É muito comum, irmãos, nós vermos que as pessoas se relacionam de forma errada com Deus. É muito comum vermos isso na igreja.
As pessoas se relacionando com Deus de uma forma totalmente imprópria, de uma forma totalmente errada. É como se as pessoas fossem aqueles 9 que não voltaram com o coração cheio de gratidão para, em louvor, em adoração, agradecer o tão grande milagre, o impossível que aconteceu nas suas vidas. Nós precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar. Nós precisamos ser a exemplo daquele que voltou para o Senhor. Você que me ouve, você também precisa, a exemplo deste, ter um coração sempre agradecido ao Todo-Poderoso. Um coração que tem sede de estar aos pés de Cristo, não apenas para receber as bênçãos. Aquele homem não precisava mais de bênção. A bênção maior que ele almejava, ele já havia recebido. Mas quando ele voltou para os pés de Cristo, quando ele voltou para os pés do Senhor, o que movia a ele naquele momento era um desejo intenso de estar na presença do Senhor. Um desejo intenso de conviver com o Todo-Poderoso, de estar louvando, adorando, exaltando, honrando aquele que é grande, aquele que é o Senhor dos céus e da terra. Existia no seu coração, existia no coração daquele ex-leproso sede, desejo de Deus, sede, desejo de Deus. O corpo estava curado. O corpo estava restabelecido, talvez melhor do que anos antes. Porque quando o Senhor cura, Ele faz por completo. O último estado fica melhor do que o primeiro. É assim que o Senhor age. Mas, mesmo com seu corpo restabelecido, com a sua bênção na mão, uma bênção que ninguém mais poderia tirar da sua mão, mesmo com sua bênção, a sua vida ainda continuava necessitada de algo. Ainda faltava-lhe algo. E ele descobriu que precisava voltar até Jesus para que a bênção do Senhor fosse completa, para que a graça do Senhor fosse completa. E este homem voltou até Jesus Cristo, e esse homem jogou-se mais uma vez aos pés do Senhor, e disse ao Senhor que estava ali para agradecê-lo pela grande bênção que havia recebido. Ele reconheceu Jesus como Messias, como a fonte da água viva. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E nós precisamos da mesma forma, irmãos, da mesma forma agir, para que a bênção do Senhor seja completa na nossa vida. Irmãos, em muitos casos nós nos assemelhamos mais àqueles 9 que não voltaram, porque o que nós queremos de Deus é a bênção. O que nós almejamos, o que nós desejamos de Deus é a bênção, não importa qual seja ela. Quantas pessoas estão somente em busca da bênção? Quantas pessoas estão indo à igreja, caminhando com a igreja, fazendo alguma coisa para Deus, visando apenas a bênção? E eu quero afirmar para você, o que nos motiva a estar na presença do Senhor, seja além de um desejo de cura, de um desejo de casamento, de um desejo de prosperidade, de um desejo de um carro novo, de um desejo de uma casa nova, de um desejo, enfim, de tantas coisas que o povo por aí almeja, os planos dessa terra. O que nos faz aproximar do Senhor, irmãos, precisa ser muito além disso aí, porque os 10, eles tinham esse projeto na sua existência, eles tinham esse plano na sua existência, e o plano maior deles era que a sua vida fosse restaurada, a sua saúde fosse restaurada, para que eles pudessem voltar ao convívio da família, talvez retomar suas ocupações, retomar, enfim, aquilo que faziam antes da lepra, e essas pessoas alcançaram a bênção, mas apenas um lembrou-se que ainda existia algo mais importante, ainda existia algo que ele precisava ter no seu coração, e isto que faltava ali era reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua existência. Deseja você a bênção de Deus?
está correndo atrás da bênção do Senhor, lembre-se, o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o que se passa dentro da tua vida. E se não houver dentro da tua vida princípios de gratidão, para que, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, você esteja sempre prestando louvores, adoração ao Senhor. O Senhor Jesus deseja que o teu amor para com Ele seja pré-existente. Você precisa primeiro amar o Senhor, para depois buscar dele aquilo que Ele tem reservado para você. Você primeiro precisa amar o Senhor e depois busque as bênçãos dele para a tua vida. Amados, nós nunca podemos esquecer, a gratidão precisa habitar o nosso coração. A gratidão precisa estar dentro do nosso coração. A nossa vida precisa ser marcada pela gratidão. Sejamos pessoas que saibam reconhecer o grande milagre de Deus na nossa vida e tenhamos um coração tão grato a ponto de voltarmos para Ele, prostrarmos-nos diante dos seus pés e declararmos que não mais somos nossos, mas sim queremos viver para a sua própria honra, para a sua própria glória. Quando nós lemos o Salmo 116, versículo 12, que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Quando nós lemos esse salmo, irmãos, nós vemos um coração agradecido, um coração digno de imitação. O salmista está pensando numa forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fez. O salmista estava ali, irmãos, procurando uma forma de ser grato a Deus. É uma atitude semelhante àquele homem que voltou. Aquele ex-leproso, ele também estava procurando, com certeza, ali onde ele se encontrava, uma forma de agradecer a Deus pela tamanha bênção, pela grandiosa bênção que havia recebido. Amados, o que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo o que Ele me tem dado? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para o Senhor. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para Deus. A você que neste momento me ouve, a você que está ouvindo esta palavra, eu quero perguntar para você, já reconheceu a graça de Deus na tua existência? Você já reconheceu o mover do Senhor na tua vida? Você possui um coração agradecido diante do trono, um coração agradecido diante do Todo-Poderoso, um coração no qual o Senhor olhe e veja a humildade, veja o prazer de estar na presença dEle, mas não mais interessado na bênção. Sim, apenas em estar na presença do melhor amigo, em estar na presença do Rei, em estar na presença do Mestre, porque é isso que precisa mover a nossa vida. Esse é o ato motivador que precisamos ter na nossa existência, o desejo gratuito de estarmos na presença de Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é extraordinário. São motivos que não nos levam a exigir nada do Senhor, mas que, de forma voluntária, estejamos procurando estar continuamente na presença do Pai Eterno. O salmista, ele reconheceu essa situação. Ele viu o que Deus tinha feito na sua vida e ele procurou estar continuamente na presença do Senhor. Esse ex-leproso também reconheceu o seu estado. Ele viu o que Deus fez para com a sua vida. E de forma gratuita, voluntária, ele procurou estar aos pés de Cristo. Nós precisamos entender estas coisas, amados, e deixar que o amor do Senhor venha nos envolver de uma forma tão intensa, a ponto de possuirmos a mesma mente, os mesmos princípios, as mesmas atitudes, o mesmo caráter de Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que nós podemos fazer para expressar nossa gratidão a Deus? Você já parou para analisar, para refletir
e tentar descobrir uma forma de demonstrar, de expressar gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito para com a tua vida? Será que as nossas atitudes, meus amados, as nossas atitudes, as nossas ações revelam que há em nós um coração agradecido a Deus? Será que no meio onde eu estou inserido, as pessoas conseguem reconhecer que o meu coração é grato a Deus? Coração que tem a verdadeira gratidão é aquele coração que tem o Espírito Santo morando nele. Irmãos, temos agido com compromisso na obra? A você que quer demonstrar gratidão a Deus, você tem agido no mínimo com compromisso na obra de evangelismo? Na obra de levar as boas novas para as demais pessoas? Quando nós reconhecemos a bondade de Deus, quando nós reconhecemos o carinho do Senhor para com a nossa vida, impossível ficar calado, meus amados, porque o nosso coração, ele quer que as demais pessoas também reconheçam a graça do Senhor, o mover de Deus nas suas vidas. Deixe-me dar um pequeno testemunho pessoal. A Missão Cristã Vivos, no dia 15 de setembro de 2012, marca o 11º ano de existência. Nesse período todo, eu tenho procurado dedicar as minhas tardes para Deus. Estou aqui com vocês praticamente todos os dias, todas as noites, na Montanha FM, com o programa Estação Gospel, entre 20 e 22 horas. É um trabalho feito de forma voluntária para o Senhor. Eu faço isso porque eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. Não recebo salário para falar do amor de Cristo Jesus. Na verdade, invisto para falar do amor de Cristo Jesus. Eu faço investimento para falar do amor de Cristo Jesus. O que leva-me a agir desta forma é porque eu reconheço a soberania, o milagre, o poder de Cristo Jesus. E o meu coração é profundamente agradecido a Deus, profundamente agradecido ao Senhor pelo seu mover na minha vida, e eu não posso me calar. Eu preciso fazer que as pessoas entendam o amor do Senhor. Eu preciso falar desse amor de Cristo para as demais pessoas, e isto é a forma de eu demonstrar minha gratidão ao Todo-Poderoso por tudo quanto Ele tem feito por mim. E enquanto me for concedido tempo, me for concedida oportunidade, saúde, condições de estar aqui, assim será. Sem o desejo de receber nada em troca, mas apenas para que as pessoas também conheçam a Cristo, aquele que restaurou-me, aquele que mudou-me, aquele que tirou-me lá do pecado e colocou-me sobre uma rocha que é Jesus, o Senhor. E o meu coração arde, tem prazer, tem alegria em testemunhar do amor do Senhor todos os dias da semana. E nós precisamos entender isso, irmãos, e procurarmos fazer alguma coisa para o Senhor. Porque quando você faz para Deus, você está demonstrando a Ele que teu coração é agradecido, que você reconhece a sua graça em seu favor e que você quer que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça do Senhor, para que vejam a luz de Cristo Jesus e recebam a salvação, recebam a restauração. Nós precisamos evidenciar a gratidão ao Senhor em atos e ações. Nós não podemos apenas ter um coração grato a Deus, mas de forma secreta. Não fique nesse papo. Você precisa sair e, com atos e ações, demonstrar ao Senhor a tua gratidão por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Amados, procure fazer a vontade do Senhor. Procure dar lugar à vontade de Deus na tua vida. Se você trabalhe também para o Senhor. Se você tem uma família,
Viva a família para o Senhor. Se você desempenha algum tipo de ocupação, faça isso para que Deus seja honrado e glorificado. Em todas as coisas precisamos demonstrar que nós somos restaurados, renovados, comprados para sermos propriedades exclusivas do Senhor e, como propriedade exclusiva de Deus, sermos usados por Ele da forma que Ele melhor achar conveniente. Nós precisamos submeter a nossa vida, a nossa vontade, o nosso ser ao Senhor, para que Ele se manifeste através de nós. E isto se faz inicialmente quando você reconhece que o Senhor é soberano, que o Senhor é sobre a tua existência, que Ele é maior do que você. A partir do momento em que você passa a possuir um coração cheio de gratidão pelas grandes bênçãos do Senhor na tua vida, na nossa vida. Procure, irmãos, a exemplo do salmista, a exemplo deste ex-leproso, voltar-se para o Senhor, colocar-se diante de Cristo e falar para o Todo-Poderoso: eis aqui a minha vida, faça na minha existência segundo a tua vontade, age em mim, toque em mim, move em mim, envia-me, guia-me, direciona-me para a esquerda, para a direita, em frente, enfim, toma as rédeas, a direção da minha vida, porque eu quero que a minha vida seja para a tua honra e para a tua glória todos os dias da minha existência sobre a face da terra. Esta é a forma correta de agir. Procure assim fazer para que Deus seja honrado, seja exaltado através de você. Que essa palavra entre no teu coração e que venha mover de uma forma intensa para que você reconheça que melhor é sermos gratos a Deus, que melhor é sermos agradecidos ao Senhor. Amém? Melhor é estarmos derramados diante dEle em amizade, em satisfação, em comunhão, em felicidade. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e que a paz do Senhor seja constante sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.